Você já pensou em viver 24 horas crescendo? Morar o dia todo com seus melhores amigos? Ter um ensino de qualidade e excelentes professores disponíveis a qualquer hora? Poder praticar todos os dias os seus esportes favoritos e desenvolver o seu lado artístico e musical? E tudo isso em um ambiente maravilhoso, saudável e cristão? Esse lugar é o Instituto Adventista Brasil Central, o lugar onde você não para de crescer em todas as áreas. E ABC, aqui você está sempre crescendo. A seguir, você assiste Jornal NT Sul. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NT Sul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NT Sul. Quase um dia inteiro de falta de água em Cachoeira do Sul. Corsã se justifica. Aumento no preço dos combustíveis sem índice oficial estimula proprietários de postos ao abuso. Ecoterapia. Animais proporcionam qualidade de vida para crianças especiais. Veja ainda. Consumidores descobrem o Escritório de Defesa do Consumidor e colocam telefonias na liderança das reclamações. Essas e outras informações agora no NT Sul. Olá, boa tarde. Desde o início deste ano, há uma certa sensação de insegurança em Cachoeira do Sul. Constantes assaltos, furtos, assassinatos têm tirado o sossego dos cachoeirenses. Daniel Nunes, qual a explicação para tantas ocorrências? Boa tarde. Olá, boa tarde, Darcy. Boa tarde a todos. Olha, Darcy, a resposta para essa pergunta talvez não seja tão simples. Mas, para a gente contextualizar, vale lembrar que ontem à tarde de quinta-feira, outros 2 assaltos voltaram a acontecer aqui em Cachoeira do Sul, primeiro na Associação dos Aposentados, na sequência a Ótica de Franceschi, em plena Avenida Brasil, durante o período da tarde, durante o período de trabalho. Mas, para a gente contextualizar este aspecto, eu começo citando números que foram divulgados esta semana pela Associação Antônio Mendes Filho. Atualmente, a corporação da Brigada Militar abriga 24.909 militares, 24.909 homens na corporação. Entretanto, no ano de 1994, a Polícia Militar tinha no Rio Grande do Sul 29 mil homens. O que esses dados podem nos revelar sobre essa questão de insegurança? Que nesse período, enquanto a população do estado cresceu 18%, o efetivo da Brigada Militar encolheu 13%. Por consequência, nós temos sensação de insegurança porque boa parte do policiamento foi retirado das ruas. Vale lembrar também que nesse período de começo de ano, período de verão, a Operação Golfinho e parte do efetivo da Brigada Militar é deslocada para o litoral norte ou para todo o litoral do Rio Grande do Sul por conta da Operação Golfinho. E aí aumenta ainda mais a sensação de insegurança. O policiamento nas cidades reduz bastante. Mas eu poderia citar aqui também que eu acho que falta um trabalho de base, faltam políticas públicas, não é? Já no começo. Uma das pessoas, por exemplo, que foi presa ontem, um dos suspeitos dos assaltos mais recentes em Cachoeira do Sul, um rapaz de 25 anos. E boa parte das pessoas que têm sido presas por tráfico de drogas, por assaltos, enfim, são jovens de 25, 24, 27, 29 anos. Faltam políticas públicas, certamente, falta um trabalho com educação para que situações como estas possam ser prevenidas. Depois que a situação aconteceu, não tem muito mais o que se fazer. Bom, ontem eu conversei também com o delegado Celso Tavares sobre os casos mais recentes, os casos que chocaram bastante a cidade, como o assalto da Sanga Funda, o assalto que aconteceu também na Quinta da Boa Vista, com os moradores, com as vítimas sendo levadas
para Cruzeiro do Sul, foram ser soltas lá perto de Lajeado, e o delegado Celso Tavares conta também um pouquinho como andam as investigações em Cachoeira do Sul. Vamos assistir. Como é que está a investigação dos casos, delegado? Nós entendemos que são pessoas de fora com informações privilegiadas. E, em cima disso, nós estamos investigando, até porque temos já uma linha de investigação, né? Apesar de que as pessoas foram para o Salto de Jacuí e Arroio do Tigre, e lá também cometeram os assaltos. Em contato com os policiais daquelas delegacias, nós vamos aprimorar nossas investigações. Ok. Aconteceu também, um pouquinho antes desse caso, acontecendo outros também, mas especialmente um que teve mais ou menos os mesmos moldes, que uma família foi assaltada, né, foram levados reféns também, foram ser soltos lá, próximo da cidade de Lajeado e, enfim, com arma na cabeça. Foi um crime, assim, um assalto um tanto atípico. E esses dois têm uma certa característica em comum. O senhor acredita que possa haver uma ligação, por exemplo, entre um e outro, que as mesmas pessoas possam estar envolvidas, por exemplo? Nós trabalhamos também nessa linha, né? A gente não descarta essa hipótese, mas temos certeza que são pessoas de fora, com comparsas daqui, porque os marginais vêm aqui e já sabem o que quer e tem informações de formas que chegam ali, faz de conta que já conhece a casa, e tenho certeza que são pessoas que migram para a cidade, juntamente com comparsas daqui de Cachoeira do Sul. Ok. Bom, toda vez que acontece uma situação como essa, que termina sendo uma situação que a princípio era uma situação atípica, né, para Cachoeira do Sul, a população termina ficando amedrontada. E enquanto uma prisão não acontece, ou responsável, por exemplo, pela organização de um assalto como esse, essa pessoa não é presa, fica uma sensação tanto de impunidade quanto da insegurança. Então, o que o senhor pode dizer, digamos, no aspecto para a população de Cachoeira do Sul em relação a esses casos e quanto à solução do problema? Nós ficamos também preocupados com isso, né? Porque devido à insegurança e às vezes nós queremos dar uma resposta para a sociedade e não conseguimos. Até porque os próprios marginais, eles nos deixam em umas condições difíceis. Por exemplo, a maioria desses casos, as pessoas estão com toca ninja, com máscara. Por exemplo, aquele sequestro que houve, que o casal foi solto lá em Cruzeiro do Sul e, consequentemente, eles registraram a ocorrência lá em Lajeado. Eles abandonaram o veículo das vítimas e colocaram o próprio extintor para apagar os indícios ali de impressões digitais. Então, nós causamos essa dificuldade e nós ficamos apreensivos, né? Porque a gente depende de informações, depende de testemunhas, de filmagens, e muitas vezes a gente não consegue pelo motivo da toca ninja e outros apetrechos que os marginais usam para dificultar a investigação da polícia. Ok. No caso de não se chegar a uma conclusão em relação a quem é o responsável, é simplesmente arquivada a investigação? O que acontece? Bom, de tantos fatos que ocorrem, a gente continua na investigação, porque daqui a um pouco, por exemplo, lá os policiais lá do caso de Salto de Jacuí, por exemplo, pode ter melhores indícios em razão das filmagens de lá. Então, sempre tem uma esperança que um assalto pode conciliar com o outro na medida de terem os mesmos participantes. Então, não é de um primeiro momento que a gente vai arquivar. A gente vai tentar solucionar esses casos que vêm ocorrendo, mas se porventura passar algum tempo e a gente não conseguir êxito, vai ter que ir por arquivo. Ok. Ele pergunta o seguinte, já para a gente encaminhar para o encerramento aqui do nosso bate-papo.
A marginalidade, o crime tem se especializado na cidade? E o que poderia, digamos, a Polícia Civil, numa parceria, quem sabe, com a Polícia Militar, fazer para, quem sabe, ter um pouquinho mais de agilidade no processo e para ter mais efetividade também na conclusão de investigações como essas? Eu vejo que a Polícia Civil, tanto como a Brigada Militar, estão trabalhando. Esse trabalho dentro da nossos recursos, né? Mas o que eu vejo? Hoje também existe muitas drogas, né? Muitos nos semiabertos, né? Muitos presos, condenados nos semiabertos, e vai dando e a sequência de assaltos, desses crimes dessa natureza, cria uma dificuldade. Mas eu vejo que a Polícia Civil e Brigada Militar, dentro, né, das suas limitações, estão trabalhando de acordo. E aqui em Cachoeira do Sul, eu não vejo assim uma cidade que tenha assim uma preocupação perto de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, né? Apesar que agora, nos últimos tempos, esse tipo de delito aumentou muito, muito mesmo. E ainda falando de segurança, por volta das 4 horas da madrugada de hoje, em ofensiva ao tráfico de drogas no bairro de Ibiriçá, o pelotão de operações especiais da 35º Batalhão da PM de Cachoeira efetuou a prisão de Ayrton Lopes de Moraes, sob acusação de tráfico de drogas. Com ele, foi apreendido 52 gramas de cocaína, 31 gramas de crack, 6,5 gramas de maconha, cerca de R$ 830 e uma balança de precisão digital. Ayrton possui diversas passagens pela polícia, dentre elas desacato, ameaça, apropriação indébita, injúria e homicídio. Após o registro na delegacia, ele foi conduzido ao presídio local. Veja a seguir, falta de ônibus na localidade de Botucaraí. Depois da reportagem mostrada ontem aqui no NT Sul, o secretário de Agricultura e Interior esteve no local. E ainda, quase um dia inteiro de falta de água em Cachoeira do Sul. A companhia de abastecimento explica o porquê do ocorrido. É daqui a pouquinho. Bom dia, meu anjo. O que você vai levar hoje? Meu anjinho, dá um beijo na vida. Vai dar tudo certo, viu, meu anjo? Ela canta como um anjo. Boa noite, meu anjinho. Ontem nós mostramos aqui no NT Sul a falta de ônibus na localidade de Botucaraí e a situação que os moradores têm enfrentado em função disso. Depois da nossa reportagem, o secretário de Agricultura e Interior esteve no local para verificar essa situação e a nossa equipe acompanhou. Veja os detalhes. A situação precária da ponte de madeira sobre o rio Botucaraí foi apresentada ao secretário. Ele estava de férias, mas antecipou sua volta. Assim que tu ligou, a gente veio aqui para dar uma olhada. A ponte tem uma estrutura boa, né? É só a parte superficial dela que está danificada, até porque o pessoal passa. Tu pode analisar com a plantadeira por cima e a gente vai providenciar de trocar as guias, mas não tem problema nenhum. A ponte dá tranquilo, dá acesso para o outro lado. A linha Botucaraí vai aumentar seu trajeto. O novo contrato com a empresa Nossa Senhora das Graças
prevê que o ônibus chegue à localidade de Bexiga. Na realidade, o contrato que a empresa tem até hoje, que vale até hoje, é o transporte até aqui a vila, ela vem até aqui e retorna à cidade. No novo contrato que a empresa ganhou a licitação, que está na parte jurídica ainda lá da prefeitura para a empresa assinar, ela vai passar e ir até a divisa do município, que vai bem mais longe do que aqui da ponte, né? Então, a gente vai providenciar a reforma da parte superior da ponte, para que quando eles começarem o trabalho de irem até a divisa, que isso esteja regularizado já. Segundo o secretário, a madeira de cerne é resistente. Suporta pesos superiores ao do ônibus. Essa aqui é uma ponte para tranquilamente 30 mil quilos, né? Ela é uma ponte nova, os moradores sabem, isso aqui não faz muito tempo que foi feito, o Exército, em parceria com a Prefeitura, foi feito. E ela, se tu analisar ela por baixo, é toda madeira de cerne, né? Que não tem problema nenhum. Isso não é... O único problema que tem hoje é as guias que nós temos que trocar, nem os barrotes, que é essa madeira que está atravessada, dificilmente nós teremos que trocar alguns. Nós vamos trocar a parte só das guias de trânsito e só dessa lateral aqui, que as outras ainda dá para ser usada ainda. E questão de pneus, porque hoje tem pregos aparecendo aqui que poderiam estourar, furar um pneu. Não tem nenhum prego de ponta que se tu analisar aqui que possa furar o pneu, né? Depois a gente tira todos eles e coloca toda a madeira nova. Você não vai ter problema nenhum, a gente dessa semana para a semana que vem vai estar pronto. O Carlos e a mãe dele, então, solicitaram que faz 4 meses que eles estão sem o transporte aqui. O senhor não tinha conhecimento disso? Até porque o ônibus fazia a volta sempre antes da ponte, né? Então, e estava, né, a estrada estava ruim, o ônibus não vinha, às vezes, em função da chuva, que agora deu uma trégua, né? Então, o ônibus não estava vindo alguns dias e eles entravam em contato com nós e diziam que não vinham porque estava muito péssimas as condições da estrada, mas quando o tempo está assim, a ponte não é a desculpa do ônibus não vir, né? A moradora Adriana já procurou a Secretaria de Obras diversas vezes durante os 4 meses da falta do coletivo. E da empresa, ela recebe retorno apenas do motorista. Reclamou, né? Só disse que não pode fazer nada, que enquanto não arrumar a ponte e arrumar a estrada, não tem condições de descer aí. Esse não é o problema, hoje não serve de argumento da empresa não mandar o transporte vir aqui fazer o trabalho deles. O Escritório de Defesa do Consumidor, EDECOM, registrou ano passado 6.670 atendimentos. As reclamações são variadas, mas as operadoras de telefonia, mais uma vez, lideram o ranking. Diariamente, são em média 25 atendimentos, com 90% de reclamações contra prestadoras de serviços. E as empresas de telefonia, Vivo, Oi e Claro, são as maiores vilãs para os consumidores cachoeirenses. Nós trabalhamos com o seguinte encaminhamento. Toda a situação que envolve operadora de telefonia, a ligação é feita naquele momento, na frente do consumidor para a operadora, a partir da apresentação do número do protocolo. Bem, nos casos de telefonia, a gente consegue resolver em torno de 95% dos casos. Os demais, quando a gente, depois de esgotada a instância administrativa, a gente encaminha, então, um relatório de atendimento, sugere ao consumidor que encaminhe isso no Juizado Especial Civil. As reclamações são variadas e vão desde cobranças indevidas, serviços ineficientes, até mudança de plano. E Gildásio tem uma explicação para esta avalanche de insatisfação. Atribui-se essa questão, eu diria, à habilidade das empresas, das pessoas que trabalham com telemarketing. Elas são, de fato, treinadas para isso, né? E sabem habilmente vender o produto para o consumidor, muitas vezes sem a maioria das informações. É claro que isso ali na frente acaba dando problema. Na maioria dos casos parece muito fácil, parece que são só vantagens, mas na verdade é preciso que o consumidor tenha clareza disso. De alguma forma ele vai ter que pagar, ele vai ter que retribuir isso para a empresa. O EDECOM atende ao público segunda, terça, quinta e sexta. Na quarta-feira, o expediente é interno para resolver pendências dos atendimentos da semana.
Quando gravamos esta reportagem, o Charles e a Glaci não estavam no Edecom para reclamar de operadoras. Mas, a exemplo da maior parte das pessoas, eles também têm uma história desagradável com alguma operadora. Eu cadastrei numa promoção na internet, né? De R$11,90 por mês para ter o mês todo na internet. E não tive nenhum dia sequer da internet. E o que tu fez? Daí eu fui ligar, né, para a operadora para reclamar e não consegui. Eles ficam tocando aquela musiquinha, né? Fica um tempão, acaba a bateria do celular e a gente não consegue ligar. Eles não atendem. Eu já tive um problema com a operadora da Vivo, né? Que eu colocava a recarga e todo dia era descontado 99 centavos da internet, sendo que eu nunca usei internet, né? Aí tu ligava para lá para cancelar, eles cancelavam aquele dia, no outro dia novamente descontava os 99 centavos. Aí eu tive que mudar de plano, tive que botar de linha, porque eu não aguentava mais, todo dia ter que estar no telefone para cancelar uma coisa que eu não usava e não tinha me cadastrado. E nem o coordenador do Edecom escapou. Ele foi cadastrado em um canal de piadas que descontava R$ 2,99 por dia do saldo dele. Nunca assinei canal de piadas, nem sei como funciona. Ele cancelou o serviço, teve o dinheiro devolvido, mas na semana seguinte o desconto retornou, aí ele agiu. Encaminhei a reclamação pelo PROCON, a minha situação foi resolvida em 15 minutos, recebi o protocolo de cancelamento do suposto canal de piadas que eu teria me cadastrado. Pergunto se ele ouviu alguma piada neste período. Infelizmente, nenhuma piada, só riram de mim. Ontem, nossa equipe esteve na Companhia Rio e Grandense de Saneamento, a Corsan, para conferir os motivos da falta de água em Cachoeira do Sul. Os moradores do município sofreram com a falta de água desde as 19 horas de quarta-feira. É por isso que nós estamos na Corsan para conversar com Luciane Correia. Luciane, explica o que aconteceu. Bom, na tarde de quarta-feira, por volta das 17 horas, quando uma equipe se deslocou até o posto de captação, junto à barragem do Fandango, eles identificaram um problema junto aos motores, onde é recalcada água bruta para a estação de tratamento efetuar a produção de água potável. Identificado esse problema, nós já comunicamos às rádios locais, ao nosso sistema de informação, que possivelmente nós teríamos uma falta de água até que solucionasse o problema. Como eu falei, esse problema, uma vez identificado, foi contatado os técnicos que vieram de Santa Maria, que é a nossa regional, e juntamente com as equipes de Cachoeira, eles iniciaram os trabalhos de recuperação lá do sistema a partir das 19 horas. Exatamente assim, o que aconteceu? No posto de captação existem 2 grupos motor-bomba que recalcam a água bruta do Rio Jacuí. Neste local existe uma bomba que faz o expurgo da água que porventura entra. E esta bomba ela se desarmou e houve uma inundação onde ficam esses motores. Quando verificado, os motores já estavam trabalhando imersos na água. Então, foi preciso que esgotasse essa água, retirasse os motores, trabalharam durante toda a noite fazendo a secagem de um motor até colocar ele em operação novamente. Isso já eram por volta das 11 horas da manhã. Então, isso demandou, assim, porque trabalharam a noite inteira, né? Demandou horas de serviço da equipe técnica para que tudo desse certo, para que quando eles ligassem, o motor funcionasse normalmente. No caso, tu falaste que a comunicação foi feita a partir das 17 horas, no momento que foi identificado o problema. Qual a estratégia de comunicação que a Corsan utiliza para informar os seus consumidores? Bom, nós temos o call center, né? Acionado através do 0800. Ele vem esta informação nas faturas de água. Então, qualquer problema que nós tenhamos que vai faltar água, nós entramos em contato com a nossa central de informações para problemas de rede, fizemos o comunicado e lá no call center, os atendentes, a partir deste comunicado, qualquer solicitação de verificação de falta de água, ele vai poder abrir no sistema e informar aquele usuário qual é o problema que está acontecendo na cidade. Se não é um problema isolado, né, possivelmente por este comunicado de falta de água geral.
ou por uma manutenção, uma previsão ou um acidente que tenha que ser solucionado. A maior preocupação da população aqui de Cachoeira do Sul é que eles ficaram sem saber quando seria o retorno da água, porque foram muitas horas sem o abastecimento, né? Quando nós abrimos essa ocorrência, a gente tinha uma previsão de que o serviço fosse concluído a princípio a partir das 2 horas da madrugada. Isso se estendeu bem mais, né, do que o previsto. Depois, novamente, nós tivemos uma informação que até às 5 da madrugada já estaria pronto e, por fim, o serviço só foi ser concluído às 11 horas da manhã. Mas, de qualquer forma, a gente procurou sempre manter os meios de comunicação atualizados quanto a esta previsão de retorno, assim como o nosso canal de atendimento ao cliente. Então, os consumidores ficaram sempre informados, né? Os que buscaram a informação sempre tinham esta previsão. Nós tentamos hoje, por diversas vezes, o contato pelo número fixo aqui da Corsã, mas não fomos atendidos em 3 números. Foi até então que nós chegamos no celular do Mauro e conseguimos contato com você. Essa questão, então, que a gente quer saber, por que o não atendimento do telefone? A nossa demanda hoje foi bastante grande, porque além do nosso atendimento via call center, a unidade, né, assim como todas as unidades da Corsã no estado, elas dispõem de um atendimento local. Então, o nosso usuário que liga para cá, ele é atendido. Então, como era uma falta de água geral na cidade, a nossa demanda de atendimento foi bem grande. Então, acaba que muitas vezes, embora nós tenhamos 3 números disponibilizados aos usuários, a linha por uma outra estava ocupada. Aí aqui nós não temos uma central de atendimento, nós temos um funcionário que faz o atendimento do telefone. No momento que ele está fazendo um atendimento de uma das linhas, as outras 2 deixam de ser atendidas. E riscos para novos acontecimentos como esse? Olha, a partir desse conserto que foi feito hoje, um dos motores já foi levado também para fazer uma manutenção e ser reinstalado, porque sempre nesses locais onde é recalcado água, onde se trabalha com grandes motores, sempre tem um de reserva. E realmente, eles trabalham com 2 grupos motor-bomba. Um, por algum problema que ocorra, ele desarmar, o outro automaticamente começa a funcionar. Só que neste caso específico, os 2 motores ficaram submersos. Então, nós não tínhamos como colocar em operação, porque primeiro teve que se esgotar a água do local, para depois colocar o motor em operação. Tá certo. Se não der para melhorar a gestão, que pelo menos melhore a informação ao cliente. É uma questão de respeito. Tanta burocracia assim só dificulta todo o processo, não é verdade? Bom, termina hoje o prazo de inscrições para a lista de espera no campus da UFSM de Cachoeira do Sul. Os interessados devem acessar o site sisualuno.mec.gov.br. O edital de convocação dos candidatos em lista de espera será divulgado a partir da próxima quarta-feira, dia 11 de fevereiro. Confira como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. O dia em Cachoeira do Sul começou com temperatura agradável, com algumas nuvens. Para hoje, previsão de sol, aumento de nuvens ao longo do dia, mas não há previsão de chuva. Na parte da manhã, a cidade registrou temperatura mínima de 21 graus. A máxima deve chegar aos 29. Para sábado, também previsão de sol entre nuvens, com aumento do calor, mas sem chuva. Mínima de 19 graus e máxima de 31. No domingo, a previsão se repete, o sol brilha entre poucas nuvens e faz mais calor que sábado, mínima de 19 graus e máxima de 33. Vamos agora ao mapa para ver como fica o clima em todo o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A semana termina com tempo bom em boa parte do Rio Grande do Sul. O sol predomina entre nuvens na maioria das regiões, podendo ocorrer momentos de maior nebulosidade ao longo do dia. Apenas para a faixa leste do estado, incluindo a Serra, o litoral e a região metropolitana, são esperadas rápidas pancadas de chuva no decorrer do período. Já as temperaturas seguem elevadas. Após um amanhecer com marcas amenas, com mínimas de até 12 graus em alguns municípios, as máximas ultrapassam os 30 em diversas regiões gaúchas. Vamos agora às temperaturas máximas previstas para esta sexta-feira. Em Pelotas, no sul do estado, máxima de 28 graus. Mesma temperatura prevista para a capital Porto Alegre. Em Passo Fundo, 29 e em Santa Maria. E 32 em Uruguaiana. No litoral norte, em Tramandaí e Capão da Canoa, 29 graus.
Aumento no preço dos combustíveis sem índice definido leva proprietários de postos ao abuso na hora de colocar o preço ao consumidor final. Manicômios, apesar de proibidos desde 2001, podem voltar disfarçados. Depois do intervalo, eu volto já já. Cachorros te ajudam com exercícios físicos. Também te ensinam a ter bom gosto pela arte. Eles te ensinam a ter paciência. Cachorros também te ensinam a amar. Inteligente, livre, singular, criativo, amoroso, cuidadoso. Você, a imagem e semelhança de Deus. O aumento no preço dos combustíveis sem um índice oficial estimula muitos proprietários de postos ao abuso. De olho na situação, o Escritório de Defesa do Consumidor faz um alerta especial. O brasileiro começou a semana pagando mais caro pelo preço dos combustíveis e está havendo uma polêmica muito grande em função disso. E eu vou conversar sobre esse assunto com o coordenador do Escritório de Defesa do Consumidor de Cachoeira do Sul, o Gildásio Bittencourt. Gildásio, conta um pouquinho para a gente qual a real situação desse contexto todo. Verdade, Helena. Infelizmente, começamos a semana pagando mais caro pelo preço do combustível. Importante dizer que nós vivemos num país onde não há tabelamento. O empresário, a seu critério, pode livremente estabelecer o preço do litro da gasolina na sua empresa. Bem, um exemplo bem próximo disso, para deixar a situação bastante clara para o consumidor, é a questão do IPI dos automóveis, que até então também tinha uma isenção. À medida que o governo foi retirando esse incentivo, as revendedoras, a seu critério, repassaram ou não o preço para o consumidor. Foi exatamente isso que aconteceu com o litro do combustível. O governo retirou a isenção do PIS e do CONFINS, né, e os empresários que trabalham nessa área majoraram o preço do litro do combustível a seu critério. Bem, se o que regula isso é a livre concorrência, é importante dizer que o consumidor tem um papel imprescindível nessa questão. É preciso pesquisar o preço, é preciso abastecer onde o preço estiver mais em conta para que force, né, a baixa do preço do litro do combustível. Como não existe um tabelamento, um preço mínimo, um preço máximo, aí os empresários colocam o preço que querem. Na prática, é exatamente isso que acontece. Não existe tabelamento, não existe preço, como tu disseste, mínimo e máximo do litro do combustível. Então, cada empresário, a seu critério, majora, né, o preço da sua empresa a partir da retirada da isenção. Alguma reclamação aqui no EDECON já? Ainda não. Ainda não tivemos nenhum encaminhamento nesse sentido. Aguardamos, inclusive, alguma orientação do PROCON-RS, que discute uma ação com a Secretaria da Justiça do Estado, que, por sua vez, pediu uma intervenção da Sulpetro. Mas aquele consumidor que eventualmente se sentir lesado, retire sua nota fiscal quando do abastecimento e venha até aqui, que se houver alguma forma da gente estabelecer alguma ação, com certeza faremos. O fato de o PROCON já estar pensando em uma ação quer dizer que existe uma tendência de abuso? Sim, com certeza. Essa é a primeira interpretação da situação. Qual a orientação, então, maior para o consumidor?
A primeira orientação é essa, que o consumidor faça seu papel, faça a pesquisa de mercado, procure aonde o preço estiver mais barato e abasteça ali. É isso que vai fazer a livre concorrência de fato agir e de maneira que retroaja o preço do litro do combustível. E num segundo momento, sempre que se sentir lesado, seja nessa ou em qualquer outra situação de consumo, retire sua nota fiscal e venha até o escritório. Obrigada, Gildásio, pela participação. A palavra de ordem, portanto, é pesquisar. Darcy, com você no estúdio. Obrigada, Lena. E o assunto agora é psicologia. Em extinção, os manicômios podem voltar disfarçados. No Brasil, o processo de reforma psiquiátrica teve início a partir, especialmente dos anos 70, inicialmente com uma crítica ao modelo hospitalocêntrico que se tinha na época e, na sequência, com criação de redes extra-hospitalares. Mas os desafios para a reforma psiquiátrica ainda continuam grandes. Por isso, nós vamos conversar agora com Cristiane Bens Pegoraro, que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Bom, vou começar perguntando sobre essa questão do fim dos manicômios, que se pregou bastante, e hoje se fala em desinstitucionalização. O que quer dizer isto e como isso poderia afetar o dia a dia das pessoas, especialmente para quem lida com problemas mentais e assim por diante? Na verdade, é uma das ações, né, da luta antimanicomial, né, que está garantida, então, a partir da aprovação da Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.216, né, a desinstitucionalização são ações justamente para tentar garantir, né, dar acesso novamente para essas pessoas o direito, né, de tratá-las como cidadãs, né, porque o que estava ocorrendo no processo de hospitalização, né, nesse chamado período hospitalocêntrico manicomial, né, é que essas pessoas eram excluídas da sociedade, né, e confinadas nessas instituições, né. Então, a desinstitucionalização é a possibilidade dessas pessoas poderem ter, né, um cuidado em liberdade, né, serem consideradas, né, como pessoas como qualquer outras, né, poder a gente sempre fala que a liberdade ela é terapêutica, né, então a gente tem que dar garantia, né, que essas pessoas possam estar vivendo em sociedade como qualquer outra pessoa comum. Você acredita que essas liberdades estejam sendo garantidas hoje? Ou, quem sabe, os manicômios eles possam estar surgindo em outras configurações, casas asilares, por exemplo, ou algum outro formato, não é, de aglomeração e que a liberdade dessas pessoas possa ser tolhida? Como que você enxerga isso hoje? Na verdade, nós vemos que existem as instituições totais, a gente diz, físicas, né, esses manicômios que ainda existem, né, os hospitais psiquiátricos que ainda existem, embora estão, né, fora da lei, porque a ideia é que eles não existam mais, né, e quando tu falas em casas-lares, né, muitas dessas casas-lares, né, são também, então, instituições manicomiais, né, porque também estão trabalhando numa ótica, né, de excluir a pessoa da sociedade, né, e confiná-la a um espaço restrito, né, mas isso em termos, né, de uma instituição física, vamos pensar assim, né, mas também a gente, ao longo do tempo, na reforma psiquiátrica, fomos aprofundando, né, esse pensamento no entendimento de que vai para além disso, né, não basta derrubar o manicômio, não basta derrubar essas instituições manicomiais, porque a gente ainda tem uma lógica manicomial que é na forma de se relacionar com essas pessoas, né, então existe toda uma luta para a mudança de cultura na sociedade, né? A gente então luta por uma cultura antimanicomial. Então podem existir serviços, né? Como por exemplo serviços substitutivos, os CAPs, né? Mas se eles não tiverem práticas, né, cotidianas de trabalho antimanicomiais, de nada vai valer, né? Então vamos pensar que essas práticas manicomiais elas existem há muito tempo, né, na nossa sociedade e todos nós carregamos isso, né? Então, o manicômio está dentro da mente, né? Vamos pensar assim, a gente exclui as pessoas também na forma que a gente se relaciona com elas, então a gente precisa modificar essa forma de se relacionar com o diferente e incluir a diferença na sociedade, né? Então, a diferença faz parte do social.
né? Ela não deve ser excluída. Então, existem sim serviços que, por mais que estão dentro da gama de serviços da rede de cuidados da reforma, que podem estar funcionando de forma manicomial, porque todos nós possuímos práticas manicomiais e temos que ser vigilantes no sentido de transformar essas práticas para realmente poder incluir a diferença, né, e não ser preconceituoso e discriminar, né, essas pessoas. Ok, exatamente. A minha próxima pergunta é em relação a este aspecto de que, quem sabe, uma próxima etapa, ou esta etapa, a etapa atual da reforma psiquiátrica, passe também por uma reforma cultural, porque parece que quando nós analisamos situações do tipo, a gente, primeira coisa que vem à mente é a questão da reclusão ou do afastamento, da exclusão dessas pessoas da sociedade. Então, como tratar mais claramente esse assunto com a sociedade para que haja uma discussão ampla e para que isso possa acontecer na prática? Esse é o próximo passo, né? Eu acho que hoje é o desafio, né, da reforma psiquiátrica é conseguir fazer essa transformação, né, na cultura. Então, de não estar promovendo só o cuidado, né, em liberdade, nos serviços substitutivos, né, mas poder fazer essa discussão enquanto sociedade, né? Vamos pensar que hoje a gente tem muitos grupos, né, da sociedade que disputam espaços midiáticos com visões muito conservadoras e visões muito ainda do período pré-reforma, né, visões manicomiais. Então, a gente ainda tem uma disputa, né, dessa concepção. A gente ainda escuta pessoas falando, né, de pessoas irem, esse daqui tem que ir lá para o, né, pro São Pedro, né? Então, que é uma visão muito, né, antiga ainda, mas como isso ainda está presente na linguagem da sociedade, né? Então, a gente tem que fazer uma disputa, né, de outras formas de cultura, né, realmente antimanicomial. E cultura antimanicomial perpassa pelo quê? Por práticas libertárias, né, por a gente ampliar os dispositivos culturais, né, para a gente ampliar também os dispositivos, por exemplo, de economia solidária, de geração de renda, né, de realmente poder que as pessoas que foram tanto tempo excluídas possam conseguir voltar, né, a viver em sociedade, né, e a loucura ela faz parte do nosso meio social e ela tem que ganhar um outro lugar, né, que não o da exclusão, né? E quando tu comentaste isso, me remeteu muito à questão do que tem sido feito com as pessoas que usam drogas, né? Hoje, então, parece que tem todo esse discurso social que, então, aquele que usa droga é que deve ser excluído, esse não pode, não, né? Então, é da mesma forma, né? A luta antimanicomial, ela vai reivindicar que essas pessoas também são cidadãs de direitos, né? Que tem que ter garantido, né, uma rede de cuidados que é em sociedade, que é em liberdade, que só assim realmente a gente vai poder ter respeito, né, para com essas pessoas, né? E a gente tem uma dívida muito grande com o que já foi feito, né, com essas pessoas que estão institucionalizadas, né? Ok, eu queria abordar também contigo, Cristiane, aproveitando a ocasião, que é a questão da utilização de medicamentos, de remédios no Brasil. Parece que a cada vez mais se utilizam muitos remédios, muitos medicamentos para questões psicológicas, para tratar algumas doenças, mas parece que o número não tem diminuído. Será que o Brasil também não precisaria, quem sabe, debater, quem sabe até uma nova política, repensar a utilização de drogas nesse sentido? O sistema conselhos como um todo e o próprio Conselho Regional de Psicologia vem fazendo esse debate já há bastante tempo, né, da questão da medicalização da vida, né, porque a gente tem percebido e tem pesquisas que mostram isso, inclusive, né, esse alto índice de consumo, né, de substâncias lícitas, porque afinal de contas medicamentos também são drogas, né, e tem aumentado de uma forma completamente descontrolada, né? Então a gente vê medicamentos aumentando, o uso de medicamentos aumentando, paralelamente ao número de classificações diagnósticas que também estão aumentando. Então algo está acontecendo em termos de uma patologização da vida aí também, né? Então a gente está patologizando algumas questões da vida, né? E também medicalizando algumas questões da vida, né? E muitas vezes essa medicalização vem em função de uma sustentação de certas práticas sociais
sociais, né? Bom, por exemplo, muitas pessoas têm se medicado, né, constantemente para suportar o trabalho, né? Então, o que a gente está gerando aí, né? Então, quando se fala no uso de drogas ilícitas, né, parece que a sociedade não consegue também verificar que ela é uma sociedade que está se drogando licitamente e muito, né? Então, com o que a gente não está conseguindo lidar, né? Por que o sofrimento está sendo tão intolerável, né? E que lugar que a gente está dando para discutir e pensar o sofrimento? Que lugar a gente está dando para expressar esse sofrimento na sociedade e até para fazer uma própria crítica de que sociedade é essa que está produzindo tanto sofrimento? Ok. Bom, nós conversamos com a Cristiane Pegoraro, do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Cristiane, existe algum site, um site do Conselho, em que o telespectador possa acessar, possa buscar mais informações sobre este e sobre outros assuntos? Claro, né? O site do Conselho é crprs.org, né? No site do Conselho de Psicologia, vocês vão encontrar também acesso a várias espaços, né, de debate que o Conselho oferece, né? Nós temos, por exemplo, a Comissão de Políticas Públicas, que se reúne semanalmente, né, no Conselho de Psicologia, focado para a participação dos profissionais psicólogos, mas também é aberto para outros interessados, né? E temos também a Comissão de Direitos Humanos, enfim, tem vários espaços, né, dentro do Conselho que pode se fazer essa discussão, esse debate. Ok, muito obrigado. Depois do intervalo, confira no quadro Vida Animal os principais cuidados que você precisa ter para que seu bichinho tenha vida longa. E ainda, ecoterapia, cavalos trazem qualidade de vida para crianças especiais. Participe de nossa programação. Acesse novotempo.com/NTSul. No site, acesse o link Você Repórter. Preencha com seus dados e envie sua sugestão de reportagem ou pergunta para os nossos comentaristas. novotempo.com/NTSul. Olá, galerinha! Mais nós podemos positivar. Esta canção é para você, que todo dia vive um novo tempo. Nasce um novo dia, o sol se levantou. Na sua companhia, eu sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um tempo novo nasce com o tempo que passou. Nasce um novo dia, o sol se levantou. Na sua companhia, eu sinto mais o amor. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um tempo novo nasce com o tempo que passou. Passa o tempo, passa a história, fica em sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. Passa o tempo, passa a história, fica em sintonia, dando a vida um novo tempo a cada novo dia. No quadro Vida Animal de hoje, saiba os cuidados que você precisa ter para que seu bichinho de estimação tenha vida longa. Boa tarde, amigos. O sonho de todo proprietário de animal de estimação é que ele viva mais e com uma ótima qualidade de vida. E isso hoje é possível, graças ao avanço nas pesquisas na medicina veterinária, que fazem com que os animais vivam mais, desde que o proprietário também se empenhe e procure recurso. Nós temos hoje um arsenal de medicamentos, nós temos informações
muito importantes. Hoje, um cientista pode se comunicar aqui de Cachoeira do Sul com qualquer parte do mundo através da internet. E também o avanço no que diz respeito às especialidades. Hoje nós temos veterinários que trabalham exclusivamente com dermatologia, com diagnóstico por imagem, laboratórios. Então, nós temos vários recursos que antigamente não tinham. E uma das coisas muito importantes que surgiram assim foram as vacinas. Antigamente tinha a vacina da raiva e a vacina da sinomose. Era só o que nós dispunhamos para combater essas doenças, para prevenir essas doenças. Hoje nós temos vacinas que protegem contra 10 tipos de vírus. E essas vacinas, desde que aplicadas corretamente, vão proteger o seu animal de estimação, vão produzir imunidade. Além dessas vacinas, para 10 ou 8 tipos de doenças, nós temos a vacina da raiva, a vacina contra a leishmaniose, contra a tosse dos canis e outras vacinas também que são feitas individualmente. E nos felinos também houve uma evolução muito grande no que diz respeito às vacinas. Então, pessoal, vamos vacinar os nossos animais. Agora, não é porque é um animal que ele pode ser vacinado de qualquer jeito. As vacinas só funcionam se elas forem aplicadas por uma pessoa habilitada e se elas tiverem também um controle de temperatura. Então, eu recomendo que procurem uma clínica veterinária, um consultório de sua confiança, porque ninguém levaria o seu filho para ser vacinado em cima de um balcão numa farmácia por um atendente sem qualificação. Então, não é por ser animal que as vacinas podem serem aplicadas ou serem conduzidas fora da temperatura adequada. Então, é importante a vacina e outro detalhe muito importante é que tenha imunidade. E para se ter imunidade no animal de estimação, é fundamental que ele não tenha vermes. Então, os vermífugos são uma arma muito importante para a longevidade. Vocês têm que iniciar a dar o remédio para vermes antes do acasalamento, né? E depois, com 15 dias de vida, a primeira dose, e depois o médico veterinário vai fazer uma carteira de vacinação e vai fazer uma sequência, e vocês vão ter um calendário que nem as crianças têm hoje em dia. Bom, as rações são muito importantes. Não adianta ter tudo isso se o animal não tiver uma boa alimentação. A alimentação é fundamental. E nós temos rações de vários tipos. Nós temos rações medicamentosas, nós temos rações para, dependendo do tamanho da raça do animal, de porte grande, de porte médio, de porte pequeno, rações para animais castrados, rações para animais cardíacos, rações para animais diabéticos e também rações para animais com pedra na bexiga, no rim. Então, é uma linha medicamentosa. E isso ajuda muito a prolongar a vida dos animais. Então, resumindo assim, o que nós temos que fazer para proporcionar um maior tempo de vida para os nossos animais de companhia? Primeira coisa, dar remédio para vermes, ração de ótima qualidade, desconfie das rações muito baratas. E um detalhe, é proibido por lei ser comercializado rações reembaladas, porque tu não sabe a procedência, tu não tem prazos de validade, e eu noto que em Cachoeira muita gente, não só em Cachoeira, mas em toda parte no Rio Grande do Sul, eles compram rações e reembalam e vendem em quilo. Então, ali não tem o nome do fabricante, não tem o responsável técnico, e o animal está comendo um produto de péssima qualidade. E o fundamental, além das vacinas, o remédio para vermes e uma boa alimentação, é o amor, a dedicação, que o proprietário se dedique pelo menos alguns minutos ou um fim de semana para ficar com seu animal de estimação. E não se esqueçam, lugar de animal brabo é na sua residência. Evitem passeios desnecessários. Muitas vezes as pessoas querem até se exibir, saem com animais ferozes, com focinheiras, e o animal fica estressado também, tem que caminhar com aquilo, né? Então, vamos ser objetivos, vamos cuidar dos nossos animais de estimação e proporcionando essas pequenas coisas que eu comentei, com certeza nós vamos ter uma vida mais longa. Assim como o homem também procura viver mais, né, e está conseguindo,
através das pesquisas da medicina humana e da medicina veterinária, nós também, com facilidades, estamos aumentando o período de vida dos nossos animais de estimação. Até a próxima. Até semana que vem. E como disse o Salomão, nós podemos de fato proporcionar cuidados que aumentam a vida dos nossos animais. E tem alguns animais que, em contrapartida, traz qualidade de vida para o ser humano. O uso do cavalo como terapia para a regeneração da saúde tem registros históricos desde o ano 400 a.C. E o crescimento e credibilidade da ecoterapia é tanto que, em 1997, a modalidade foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como método terapêutico. Há 9 anos, o tenente Bragamonte conheceu a ecoterapia durante um curso de equitação e achou que Cachoeira precisava e podia ter um centro. A proposta foi aprovada e adotada pelo comando do 13º Grupo de Artilharia de Campanha e contou desde o início com a parceria da UBRA. Nesses 9 anos de existência do Centro de Ecoterapia, mais de 400 pessoas já receberam atendimento aqui. Atualmente, são 30 atendimentos semanais, mas há capacidade para muito mais atendimentos. O que falta são profissionais voluntários. A nossa estrutura aqui suporta até o triplo do atendimento que nós estamos tendo hoje. Só o que nos falta é o pessoal profissional capacitado para fazer esse atendimento. Então a gente está sempre aberto aqui, profissionais da área da saúde e educação nos procurem para fazer o seu trabalho voluntário aqui. Supervisionados pela professora Ludmila, atualmente os acadêmicos de fisioterapia da UBRA são os maiores colaboradores voluntários do centro. Parte do atendimento prestado é gratuito, outra parte recebe pagamento simbólico ou apadrinhamento de pessoas e empresas. O projeto Ecoterapia aqui ele tem que se sustentar. Então, nós fizemos um projeto de padrinhos que adotam os praticantes e pagam uma mensalidade mensal. Nós temos firmas já como Escrio, Seletro, Clube Estudantes Sargentos que apoiam esse projeto. Cada padrinho que quiser adotar uma criança paga uma mensalidade de R$100 por mês, durante um período de 12 meses. A ecoterapia proporciona resultados a médio e longo prazo. O segredo do sucesso deste método está na relação que o paciente desenvolve com o cavalo e, principalmente, na maneira de andar do animal, que imprime ao cavaleiro estímulos com movimentos para cima e para baixo, para frente e para trás, e para um lado e para o outro. E na parte da fisioterapia a gente consegue realizar muita coisa em cima do cavalo, né? Além do equilíbrio, a gente consegue trabalhar toda a parte de movimento, trabalhar as amplitudes de movimento, né? Trabalhar esquema corporal, partes do corpo, comparar partes do corpo do cavalo com partes do corpo da criança. Então a gente consegue fazer um trabalho bem rico. A gente pode usar acessórios da fisioterapia aqui em cima do cavalo. Então a gente usa faixas elásticas, a gente pode usar bolas, a gente faz brincadeiras. Então a gente faz toda uma sessão de fisioterapia brincando. Letícia, tu gosta de andar a cavalo? Eu gosto. Como é que tu te sente em cima do cavalo? Boa. É? Sim. Tá fazendo muito bem para ela. No que ela melhorou? No que ela mudou? Em tudo. Ela era muito revoltada, agora tá muito bem. É? Com mais calma? Calma, muito calma. Muito bem. Quando a Brenda chegou aqui, ela não tinha muita firmeza, era mais molengona, assim. E depois, com o tempo, que ela foi se aperfeiçoando e pegando postura, sentando sozinha, deitando, rolando. Só ainda não engatinha, só se arrasta no chão. E estimulou mais a fala também. A gente vê que ela fala bastante, né? Sempre tirando beijo, né? É o jeito dela. A terapia com cavalos comprovadamente proporciona benefícios também psicológicos. E disso não se duvida ao ver a desenvoltura da Sabrina, de 17 anos, portadora da síndrome perissilviana, que afeta a linguagem e também a parte neurológica. Trouxe mais independência para ela, né? Hoje ela está mais livre. Ela já sobe nas árvores. Antes a gente tinha medo, né? Porque o equilíbrio era muito pouco, a gente tinha medo dela cair. Hoje não, hoje ela sobe em tudo. Feliz da vida. E adora vir aqui, né? Não falta de jeito nenhum. Como é que tu te sente em cima do cavalo? Eu me sinto bem. Tu te sente feliz? Sim. Tu acha que tu melhorou depois que tu começou a vir aqui? Sim. Em que tu melhorou? Como é que tu te sente melhor em quê?
a minha postura e na hora eu vou a minha. Tá bem melhor. Tá. Tu te sente confiante em cima do cavalo. É. E feliz também, a gente vê isso. É. E com esse sorriso da Sabrina, a gente se despede hoje. Segunda-feira, estamos de volta. Ótimo final de semana para você.